a professora Lucicleide Santana. Estou aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre o espaço urbano e mapeamento. Certo? Meu companheiro, o professor Luciano Vasconcelos, também vai esclarecer algumas coisas para vocês. Quando a gente fala de espaço urbano, a gente tem que falar um pouquinho dos impactos, né, que acontecem no espaço urbano. Um dos maiores impactos do espaço urbano é a apropriação da terra. Por quê? Porque o espaço urbano é desenvolvido com impactos negativos. Porque a gente começa a invadir os espaços sem planejamento, começa a retirar as áreas verdes, a gente não pensa na infraestrutura que acompanha os nossos processos de urbanização. Então, tudo isso, quando a gente fala de apropriação da terra, a gente tem que falar também dos impactos que isso vai causar como um todo. E alguns desses impactos também são promovidos pelos agentes modeladores que transformam esse espaço. E quais são esses agentes modeladores? Esses agentes modeladores, eles agem na relação entre o meio ambiente e o ambiente construído. Ou seja, o que a gente tem de ambiente natural e aquele que é construído por um dos agentes, que é o homem, né? Dentro dessa dimensão aí, a gente não pode deixar de falar da sustentabilidade, né? E a sustentabilidade é um tema muito amplo, porque não necessariamente a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de um só tópico. A gente tem que levar em consideração os aspectos sociais, os aspectos ambientais, a gente tem que levar em consideração os aspectos econômicos, né? A questão ecológica, o que é que a gente está afetando nesse meio ambiente, as questões culturais, espaciais e políticas desse processo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de todos esses aspectos inseridos como algo sustentável. Ambiental, social, econômico, política, espacial, cultural e ecológico. Próximo slide. Dentro desse tema, né, quando a gente fala de apropriação do espaço, sem dúvida a gente vai falar um pouquinho de políticas urbanas e meio ambiente. Por que políticas urbanas? Porque são as políticas urbanas, né, que vão tentar gerir esses agentes modeladores na produção do espaço, né, desse espaço produzido. E quem são esses agentes modeladores? Em primeiro lugar, o Estado, né, que é quem faz a organização espacial da cidade, as suas regulamentações urbanísticas, seja a nível federal, estadual e muito mais a nível municipal, né, com as legislações que a gente conhece, plano diretor, código de obras, de urbanismo. São os grandes proprietários, né, que são aqueles que podem, né, que têm a questão do valor da terra, que podem pagar pela terra, que podem ocupar grandes áreas. Só que esses trabalham sempre em conjunto com o Estado. Por quê? Porque à medida que eles ocupam o espaço, que eles produzem o espaço, é o Estado quem fornece a infraestrutura. A gente também vai ter os promotores imobiliários. Quem são esses? Esses são aqueles que vão fazer a venda desses espaços produzidos. Eles fazem a incorporação dos empreendimentos, a construção e comercialização, visando, obviamente, o lucro, seja individual ou coletivo de uma rede de empresários, de promotores imobiliários. Com isso, a gente vai lidar com uma coisa que na produção do espaço urbano é muito importante, que é a questão da especulação imobiliária. Por quê? Porque à medida que a gente valoriza uma terra e que a gente produz um espaço, não necessariamente essa terra vai ser de todo mundo. Né? Não pode ser de todo mundo, porque ela vai gerar um valor em cima dela. E esse valor, né, que agrega
a questão da localização, junto à qualificação dessa terra, a gente chama de especulação imobiliária, porque é o valor que a terra está produzindo nela. E aí, com certeza, a gente vai ter um outro agente, que são os grupos sociais excluídos, que são justamente aqueles que não podem pagar por essa terra, certo? E aí que vão depender muitas das vezes de quê? De ocuparem espaços na cidade que não tem infraestrutura, ou vão depender da produção desse espaço feita pelo Estado, ou seja, conjuntos habitacionais, loteamentos que são cedidos pelo governo. E os proprietários fundiários, né, que são aqueles que têm essas terras para vender, sejam elas rurais ou urbanas. Então, é isso. Quando a gente fala de política urbana, a gente está inserindo o quê? A questão do meio ambiente e a questão da sustentabilidade. E, para isso, é necessário que a gente trabalhe entendendo que espaço é esse que a gente vai trabalhar. E por isso que é muito importante a gente entender e conhecer o mapeamento. Que isso a gente conhece o quê? Através da disciplina da geografia, certo? Quando a gente trabalha com isso, a gente vai levar em consideração os impactos ambientais causados por essa urbanização. Por quê? Porque as cidades, à medida que elas vão sendo ocupadas, essas áreas vazias, essas áreas que estão sendo ocupadas, a gente vai o quê? Vai pecando com a poluição, com a segregação urbana, porque às vezes a gente vai chegando em áreas que não estão preparadas ainda para infraestrutura, vai gerar um custo para o Estado, vai acionar esse mercado imobiliário. Muitas das vezes, se a gente ocupar áreas que já estão produzidas, já são consolidadas, a gente começa a verticalizar. E aí o quê? A ocupar áreas que já eram consolidadas, assim, a destruir o patrimônio histórico, ambiental, a mexer com a questão da densidade, porque a gente pode ocupar algumas áreas mais do que outras, certo? Então, alguns desses problemas ambientais que a gente vê é a poluição da água e do solo, o aumento dos assentamentos subnormais, como eu falei, nem todo mundo tem acesso à terra, então muitas pessoas vão buscar morar em áreas que não são preparadas para isso. Vai gerar com isso uma maior mobilidade urbana, que requer o quê? Um aumento de veículos na cidade, sejam eles coletivos ou individuais. O aumento do número de vazios urbanos. Por quê? Porque ou esses vazios são deixados na malha já consolidada, ou a gente vai ocupando áreas mais distantes e deixando no meio daquelas áreas que já são ocupadas e das que estão mais distantes e que vamos urbanizar, vazios que vão ficando. O que vai gerando para a gente o quê? A questão da valorização da terra, porque essa terra vai ganhando valor, porque para eu chegar numa terra mais distante, deixar um vazio no meio, eu vou ter que o quê? Que investir em infraestrutura, investir em mobilidade, em transporte, e eu vou estar, com isso, estimulando a especulação imobiliária. Então, a gente tem como impacto ambiental qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. E aí a gente não tem como trabalhar o crescimento da cidade sem entender, né, todos esses fatores e, como eu falei, entender principalmente como é que isso se dá no espaço. E com isso, eu vou usar o mapeamento. Eu vou entender a cidade olhando para os mapas, né? Do que é que eu estou falando? Que área é essa que eu estou trabalhando? Então, a gente vai ver um pouquinho mais na frente a questão do mapeamento e entender como se dá essa relação entre ações humanas, aspectos e impactos ambientais. Aí os principais impactos ambientais das atividades humanas, como a professora Lucitene falou, vai estar relacionado ao desmatamento, à impermeabilização do solo, à emissão de resíduos, que tudo isso vai estar ligado a esse crescimento, a essa urbanização, vamos dizer, acelerada da cidade.
Então, como medida para entender esse espaço urbano, se tem a avaliação de impactos ambientais, que na verdade é um instrumento ou procedimento prevendo as consequências futuras, de modo que sejam previstas com a tomada de decisões. Então, significa o quê? Significa que, com a avaliação de impactos ambientais, a gente consegue fazer, levantar problemas e propor soluções para que no futuro a gente tenha um espaço desenvolvido, vamos dizer, sustentavelmente, com maior igualdade em todo o seu espaço. Métodos de avaliação de impacto ambiental, a gente pode citar esses métodos, que são os métodos principais, que é o método espontâneo, que a gente chama de método ad hoc, listagem de controle, que são checklists, as matrizes, que permitem uma boa visualização desses impactos, rede de interação networks, e o que a gente vai focar aqui são os mapas. Os mapas, compreendendo esses mapas, como matéria importante, que ele vai ter uma boa compreensão desses impactos ambientais. E fazendo aí, não só utilizando o mapa individualmente, mas utilizando esse mapa, fazendo a sua sobreposição, para eu ter uma análise mais completa das informações. E os modelos de simulação, que seria um outro método. Então, o que a gente vai estudar aqui é sobre os mapas, como esses mapas eles podem ajudar na identificação de impactos de uma área. Então, aqui a gente tem como esse método que o pessoal da geografia, o pessoal de outras áreas utiliza, que é o chamado método do overlay mapping, que é usar mapas e imagens de satélite para a gente tentar entender uma área. Além dos mapas, esses mapas eles geralmente são feitos em programas que trazem informações geográficas, como QuantoGIS, ArcGIS e outros programas, que são esses mapas que a gente tem nos livros de geografia, que a gente vê nos livros que estão em sala de aula. Então, aqui eu tenho um exemplo de mapa. Então, os mapas eles têm que ser, esses mapas eles são coloridos, bastante coloridos e de fácil identificação, e eles devem sempre apresentar uma legenda. Então, toda vez que a gente pegar um mapa, a gente vai olhar esse mapa e associar a uma legenda que está aqui no lado direito. Como proposta, para vocês entenderem como a gente vai fazer essa leitura desse mapa, desses mapas, a gente traz aqui um mapa de uma região do estado de Sergipe, no caso da cidade de Aracaju, que é a capital. E aí a gente tem o mapa geral do Brasil, identificando, localizando Sergipe dentro desse mapa Brasil e identificando Aracaju dentro desse mapa de Sergipe. Uma informação importante que deve constar nos mapas, que a gente sempre tem que observar, é o norte e uma escala do mapa para a gente ter mais ou menos e tentar entender a dimensão territorial desse espaço. E aí a gente entra num processo que a gente vai falar sobre uma região que é chamada de Coroa do Meio, bairro Coroa do Meio, na cidade de Aracaju, que aí a gente pode também estar fazendo uma associação com o mapa e uma imagem de satélite para tentar fazer tentar entender essa área. Então, a Coroa do Meio, ela está aí em volta do rio, delimitada pelo Rio Sergipe ao norte, pelo Oceano Atlântico ao leste, pela zona de expansão da cidade de Aracaju a sul, e a oeste o Rio Coxinha, planície de Maré, chamada de planície da Maré Apitim. Então, a Coroa do Meio ela foi uma área que ela sofreu grandes intervenções estruturais durante o seu processo de urbanização, dentro do seu processo de povoamento, vamos dizer assim, e com isso ela sofreu grande degradação ambiental. Então, aqui nessa imagem, a gente já percebe que é uma imagem que é inicial da Coroa do Meio, com a presença de grandes áreas alagadiças e grandes áreas de vegetação. Então, um terreno pouco urbanizado. Nesse mapa,
é um mapa que ele auxilia a gente entender como se deu esse processo de ocupação, esse processo de construção do bairro Coroa do Meio. Esse mapa ele mostra quais eram as etapas do projeto que se tinha na época, lá no ano de 1976, como esse mapa, como seria a ocupação dessa área. Posteriormente, um outro mapa, que é um mapa de uso do solo, então traz uma legenda identificando as áreas, o que é área comercial, o que é área especial, loteamento existente, recreação, e as áreas residenciais. Então, a gente vê que de área residencial ele era pouca presença em todo o território da Coroa do Meio. Como foi dito pela professora Lucy Cleide, o território ele passou por processos, todo o território passa por processos que envolvem aqueles 5 agentes modeladores que ela cita lá no início da aula, e um dos agentes modeladores que participou desse processo do bairro Coroa do Meio são os conflitos sociais, que está ligado a quem? Está ligado à população que morava naquele local. Ela acaba sendo, dentro do processo de urbanização, de ocupação, de tentar criar um novo espaço, acabam querendo tirar essa população do local existente. Então, se dá o quê? Se dá dentro desse processo de ocupação da área esses conflitos sociais. Então, esse conflito entre Estado e população carente, vamos dizer assim, onde o Estado ele quer ocupar aquela terra, ele quer urbanizar aquela terra, às vezes mesmo para dar valor a essa terra. Então, a gente percebe aqui nessas imagens de satélite, olhando essas 3 imagens, são imagens da Coroa do Meio em 3 momentos diferentes. A primeira imagem, a que está aqui no canto esquerdo, o território inicial da Coroa do Meio, então um território que era rico em vegetação, em áreas alagadiças, pouco povoado. Na segunda imagem, a imagem central, a gente vê esse território. A gente já observa que houve uma degradação muito grande, então as áreas de vegetação elas foram extintas e aterradas. E, por último, na imagem maior, a gente vê esse território extremamente adensado e ocupado. Então, o mapeamento, a gente consegue observar nesse mapeamento o início do processo de urbanização do bairro e como se vai ocupando ao longo do tempo esse bairro. E a gente consegue ver que ele vai criando uma mancha, essa mancha vermelha associada à urbanização, à quantidade de residências, à quantidade de edificações que estão ali naquele espaço. Então, a gente percebe que havia uma grande área verde e essa área verde ela se perde ao longo do tempo. Então, como podemos observar aqui nesse mapa, é um mapa que ele traz algumas informações geográficas, de georreferenciamento, então as localizações de latitude e longitude desse território, a legenda identificando o que é que está representado nesse mapa, então as áreas de vegetação, as áreas de praia, o que seria a rua pavimentada, o que seria a rua sem pavimentação. Então a gente percebe nesse mapa uma grande quantidade de vegetação de manguezal e vegetação de praia, assim como áreas alagadas de mangue. E nunca esquecer da relação que isso aqui, dessa representação do norte. Então, a gente começa a observar que nessa ocupação desse bairro tinha cerca de 30% de ocupação lá no início do processo de ocupação do bairro. Além disso, a gente começa a perceber a presença, vai começar a perceber depois a presença já de alguns loteamentos dentro desse processo de ocupação. E aí, caracterizado também por algumas vias de acesso que já estavam sendo construídas dentro desse processo. Nesse outro mapa, a gente já vê uma diferença da relação que tinha com o mapa anterior. Confrontando, então, a gente tem uma ocupação que ela é cerca de 73% de ocupação aí no período, vamos dizer, de 20 anos, de 30, 40 anos de ocupação.
Percebemos também, com a ajuda dos mapas, a gente consegue sobrepor, às vezes, esses mapas em imagens de satélite e perceber algumas degradações em algumas áreas. A exemplo dessa região, que está marcada aqui no mapa, em vermelho, e ela ampliada aqui, que a gente consegue ver que, num período anterior, se tinha um espaço consolidado, formado, e depois, por conta dessa ocupação humana, a gente percebe, avaliando esse mapa, a gente consegue ver que esse espaço ele está sendo destruído, ele está sendo degradado. Então, o meio ambiente está querendo voltar para o seu ambiente original. Então, o que a gente percebe é que o ambiente ele foi se modificando. Então, de acordo com esse processo de ocupação, a paisagem natural ela vai sendo modificada de acordo com esses processos de urbanização. Então, nesses outros mapas, a gente consegue perceber a mancha inicial, que tinha em 1978, de área de vegetação, que ela vai se perdendo ao longo do tempo. Então, em 1984, 2008, 2003, 2008, 2013, essa mancha ela é muito menor em relação à mancha de 1978. Então, a paisagem natural ela se perdeu com o tempo. Então, com isso, a gente percebe que dentro desses processos de urbanização ligados às cidades vão acarretar a destruição dos ecossistemas, destruição do manguezal, vai alterar a linha de costa, essa linha de costa que a gente chama é a linha da praia, a linha de areia de praia, a linha do mar que avança nessa região, assoreamento dos rios e dos cursos d'água, então assoreamento do rio Sergipe, que está ligado ali ao bairro Cora do Meio, vai alterar a dinâmica dos rios, então esses rios eles vão ter dinâmicas diferentes, de cheias, de enchentes e vazões, os desmatamentos dessas áreas que a gente percebe lá pelo mapeamento, e vai descaracterizar essa unidade que a gente chama de unidade chamada de praia. Por quê? Porque essa unidade ela vai também sendo urbanizada. Nessa outra mancha, nesses outros mapas, a gente consegue perceber inicialmente a ocupação residencial. Então, a gente meio que tem uma matriz mostrando o processo de ocupação. Então, vendo que ao longo do tempo essa área que ela era de vegetação, vamos dizer assim, em sua maior parte, hoje ela é urbanizada. Hoje ela está, por exemplo, o quê? O solo ele está impermeabilizado por conta do alargamento de vias, da construção de vias, para ter acesso mesmo às residências, às casas, ao comércio e toda a infraestrutura que está ali naquele território. Então, a gente percebe que dentro desse processo, as cidades, mesmo ainda passando por processos urbanos, elas ainda são deficientes enquanto manutenção desse território, que a gente vê aqui, poluição ambiental, resíduos jogados em muitos locais, ruas ainda sem pavimentação, uma série de problemas ambientais aí para dentro da cidade. Então, os problemas que podem estar associados a erosão do solo, redução da infiltração de água, desmatamento, alteração da drenagem, problemas de drenagem de acordo com as chuvas. Então, vou ter problemas de inundações do bairro, danos econômicos e sociais, prejuízos à saúde do homem. O solo, como a professora Luciane falou, ele vai ser mais valorizado, então vai se gerar uma especulação imobiliária, e a paisagem, claro que ela vai ser descaracterizada ambientalmente, e a poluição ambiental aí presente o tempo todo. Claro que não só dentro dos processos de urbanização, a gente não vê só impactos negativos nessa área, a gente também vê impactos positivos, que é como movimentar o turismo local a depender da região que esse bairro esteja localizado. Eu vou conseguir gerar emprego e renda e também vou trabalhar alguns processos de recuperação de áreas degradadas. E para finalizar essa aula, a gente levanta aqui algumas considerações finais,
que a construção civil ela sempre vai, tipo, o mercado imobiliário ele vai estar presente nesses processos de ocupação, urbanização e organização de áreas. A gente percebe, analisando o mapeamento, que grandes áreas foram aterradas, grandes áreas de manguezal foram aterradas. O Estado ele inicia o processo de degradação, ele como sendo agente modelador desse espaço urbano. O poder privado, que seriam os construtores, também vão impactar nesse espaço, porque vão querer que a terra ela seja mais lucrativa. E as políticas educacionais elas vão estar direcionadas aos grupos sociais excluídos. Mas o que é que a gente consegue perceber ainda nesse mapeamento? Que as áreas elas são carentes de infraestrutura, então a gente consegue visualizar isso através do mapa e confrontar com imagens de satélite para tentar entender essas relações, visualizar a especulação imobiliária através desse mapeamento, quando a gente tem esse mapeamento que a gente chama de uso e ocupação de solo, quando a gente consegue mapear esse solo, e isso, claro, vai estar ligado a que o Estado ele consiga planejar essa cidade, a gente consiga ter um planejamento melhor da cidade. Então, o mapa ele serve como método para um planejamento e uma gestão do território, e a gente tentar entender esse território. Lucicleide, você tem mais alguma coisa a falar? Não tenho mais nada a falar, não. É justamente isso, né? O processo de entendimento do espaço, ele não pode ser feito dissociado da questão do mapeamento, né? É isso que a gente quer passar essa mensagem para vocês, alunos, que a gente tem que entender, né, os fatores que levam a essa urbanização, a ocupação desse espaço, e que a gente vai estudar e vai tentar entender esses fatores justamente no processo de mapeamento, né, que é muito importante. Por isso que a gente olhou, você viu que a gente conseguiu, né, acompanhar no decorrer do processo aí que o professor Luciano falou, o desenvolvimento de uma área, ou seja, a ocupação dessa área, o que é que ela ganha, o que é que ela perde. Ou seja, ela foi ganhando espaços produzidos pelo homem e foi perdendo espaços naturais. E que a gente não tem nesse processo de urbanização um processo só de ganho. Existem ganhos e perdas, né? E que é por isso que é importante o papel dos agentes modeladores, porque a gente vai tentando também equilibrar como é que isso se processa nos processos de urbanização e como as políticas públicas podem interferir para amenizar e tentar equalizar, né, para esses agentes, para toda a população, que a gente tenha uma urbanização mais justa. É mais ou menos isso que a gente quer passar a mensagem. Isso mesmo. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.